Olá, aventureiros, tranquilo? Este é o Sidecast, o podcast da FGV Quest, uma liga acadêmica da FGV. O tema de hoje, vamos falar sobre Magic, um jogo criado em 93 pelo matemático Richard Garfield. E para falar sobre esse jogo, eu trouxe um amigo aqui muito importante, que ele tem uma experiência de 20 anos de jogo, Mário Lima. Boa tarde, Benji, tudo bem? Meu nome é Mário Lima, eu comecei a jogar Magic tem um pouco mais de 20 anos. Eu comecei mais ou menos em cerca de 96 e sempre fui apaixonado por ele e recentemente retornei a jogar Magic. Como foi esse primeiro contato? Bom, esse primeiro contato meu foi muito cedo porque, para você entender, eu sou o caçula de alguns irmãos. Então, os meus irmãos já tinham o contato com o Magic e por isso eu acabei tendo esse contato bem cedo e bem novo. Então, a primeira vez que eu tive contato com RPG em geral, eu não sabia nem ler. E a primeira vez que eu tive contato com Magic foi mais ou menos em 96, que eu comecei a ter o contato. Meu irmão, ele já jogava e aí eu ficava assistindo ele jogar e comecei a jogar junto com ele. Entendi. Mas como você falou, seu primeiro contato foi assim, nessa época, 96. Mas como é que era o ambiente quando vocês iam? Você ia nesses torneios de lojas, ia mais nas casas dos amigos? Então, vamos lá, né? Aí, e nesse início, realmente, a gente tinha um contato muito mais de a gente começar a jogar na casa de amigos, jogar na escola, durante o intervalo das aulas, né? Durante o recreio. E eventualmente, em finais de semana, a gente ia na loja, numa loja ou outra, para trocar cartas e para jogar, né? Uhum. E mais ou menos a partir de 2001, 2000, eu comecei realmente a ir para torneios. Aí sim, já era uma outra pegada, eu já era mais velho, então eu já conseguia ir para torneios e competir nessa área. Entendi. Como você falou, você foi nessas lojas, você pegava os jogos e tal. Você vê que o preço realmente também é um assunto que também é complicado de ser falado hoje em dia. Você acha que o preço realmente teve uma mudança significativa? Você acha que melhorou, piorou? Depende. Tem uma série de fatores aí, que quando a gente fala sobre a questão de preços, né? Uhum. Eu acho que, de fato, com a vinda da internet, com a vinda desse comércio online, né? Ele deu realmente uma barateada no preço no acesso a algumas cartas. Mas o material em si continua sendo um material muito caro. Uhum. E aí, a gente pode entrar em questões, por exemplo, mais recentes, como, por exemplo, a decisão da Wizard de tirar as traduções como uma forma até de baratear as cartas, né? Mas isso acaba você tendo uma dificuldade na venda, mas o preço em si, o Magic nunca foi uma coisa barata. Entendi. Nunca. Você também trouxe algumas cartas, eu que também comecei a jogar recentemente também, trouxe alguns modelos, certo? Qual você diria que foram das mais caras? Como é que é dessas cartas que você trouxe para mostrar? Então, entre cartas, eu acho que assim, para começar aqui, uma coisa muito importante sobre o Magic é a ideia dele de ser um trading game acima de tudo, né? De ser um jogo de troca. Então o valor das cartas, ele acaba subindo ao longo do tempo, né? Então se você tem cartas mais antigas, algumas das cartas mais antigas chegam a valores muito elevados, a gente está falando aí de alguns milhares de dólares. A gente teve recentemente a venda de uma carta em especial, que foi a carta do Um Anel, que foi uma carta única que chegou ao valor de 2 milhões de dólares. Foi a carta mais cara vendida na história de jogos de cartas. Mas, logicamente eu não tenho acesso a essas cartas. Infelizmente, eu não tenho esse acesso. Algumas das cartas que eu tenho aqui, que eu trouxe, que são mais caras, são cartas terrenos, que muitas vezes elas são cartas que acabam perdurando por várias coleções e conseguem ficar e se manter válidas e úteis ao longo das gerações. Então eu trouxe duas cartas aqui, uma delas é Urborg, a tumba de Yawgmoth. Ela hoje em dia está valendo cerca de 300 e poucos reais, se eu não me engano 280 ou 300 reais, uma carta. E a segunda carta foi a Tree City, mas uma tiragem especial, essa aqui é a tiragem de outono,
que essa daqui eu vi hoje de manhã, ela tava na faixa de R$ 240 uma carta, né? O que faz elas serem especiais é exatamente a questão de ou elas terem sido feitas em momentos muito especiais, ou elas serem game changers, né? São cartas que mudam realmente o impacto do jogo, sendo muito cobiçada por diversos jogadores, né? Que engraçado, fazendo uma comparação rápida, que você tem uma carta de 300, uma de 240. As mais caras que eu possuo no momento foi essa daqui, Patchwork Banner, ela foi R$ 20. E Daybreak Coronet, que é essa outra que foi R$ 10, 9. Que realmente é uma mudança significativa de preço que você vê. Ainda mais porque cada uma tem também o seu público-alvo e que também cada vez mais pessoas estão procurando. Sim. Não, mas é exatamente o que eu falei, né? E eu sou um jogador que eu gosto mais da parte de coleção do que da parte da compra. Sim. Então, essas cartas pra mim, elas foram muito bacanas porque eu tirei elas, eu não comprei essas cartas. Não foram cartas que eu fui atrás pelo valor ou XYZ. Eu tirei essas cartas em booster que eu paguei R$ 20. Então, assim, pensando numa lógica, foi um senhor negócio. Foi, realmente. Né? Aproveitando que você trouxe esse gancho, vamos falar dessa questão dos boosters. Coleção exclusiva, coleção Secret Lair, que são essas coleções que normalmente vêm com temática. Quais são as suas opiniões sobre isso? Porque como a gente conversou antes, as pessoas também têm opiniões controversas quanto a isso, né? Eu sou muito a favor. Eu sou muito a favor dessas coleções. Eu vejo até colegas que jogam, amigos que jogam, ou pessoas de grupos de lojas, às vezes discutindo, grupos de fórum de internet discutindo isso. E assim, eu tenho uma opinião que eu sou muito favorável a essas coleções, por um motivo simples. Lançar novas coleções, você vai atrair o mesmo público que você já tem. Então, de um ponto de vista mercadológico, quando você faz uma coleção que você está misturando com Final Fantasy, que é a última que tá sendo agora mês que vem, ou com Assassin's Creed, ou com, por exemplo, Doctor Who, você está chamando outros nichos para conhecer aquele seu produto. Então, é quase que uma equivalência de um clickbait. Você vira e fala, olha, você que gosta de Senhor dos Anéis, até uma dessas caixas é do Senhor dos Anéis. Sim, dá pra ver aqui. O deck é do Senhor dos Anéis que tá aí dentro. Então, você que gosta de Senhor dos Anéis, compre esse jogo. Vem ver como é que ele é legal. Vem ver essas cartas que você pode colecionar. E você começa a conhecer aquele jogo e achar aquilo interessante. Então, eu acho que, assim, essas cartas são muito legais no sentido de atrair o público. Tem muita gente que reclama das mecânicas delas. Eu acho que a mecânica por si só do jogo já tem cartas que são cartas quebradas, que às vezes são banidas, que é um movimento natural do jogo, você ter cartas que acabam sendo muito mais fortes e que desbalanceiam o jogo. E assim, você vai ter ela no Secret Lair, você vai ter ela na rotação original, você vai ter ela no reprint. Então eu não vejo tanto esse problema da mecânica do jogo em si. É muito interessante quando você traz esse ponto, porque eu que jogo agora mais recentemente, fui introduzido para o formato mais padrão, que é o atual, que é o formato mais conhecido Commander. Também tem mecânicas diferentes, tem jeitos diferentes de jogar, e que é muito curioso você ver essa transparência dessa mudança. Mas assim, você acha que você entrando no formato de Commander agora, que eu vejo que você também tem um deck para jogar disso, você acha que é muito diferente do que era de antes? Completamente. É um outro jogo, é uma outra dinâmica, é uma outra mecânica. O que a gente hoje em dia mais se aproxima, né, do que tinha na minha época seria o que é considerado o Modern, ou Legacy, que eles chamam. O Legacy você é aberto a todas as cartas, o Modern você é aberto às cartas depois de um certo período. E a rotação Standard, que normalmente eles pegam as 3 coleções mais recentes, né, para você jogar. Mas o Commander, ele é uma dinâmica completamente diferente, porque é um jogo completamente diferente. Até mesmo a forma de você organizar as cartas, que se entrando aí na questão de regras, você não
não teria, por exemplo, no Standard, de um deck de 60, você teria o máximo de 4 cartas de cada tipo. No Commander você tem essa limitação, você só pode ter uma única carta. Você tem a ideia do próprio comandante, que é uma carta muito mais forte, que vai atuar durante o jogo inteiro, e que o objetivo pode ser tanto ou matar o adversário ou matar o comandante, né? Toda essa dinâmica foi muito diferente. Isso foi uma surpresa legal que eu tive quando eu voltei a jogar, porque quando eu parei de jogar não existia ainda o Commander. E quando eu voltei, o Commander já era o formato mais comum. Recentemente eu tenho visto um movimento de não seguir tanto para o Commander e seguir mais para os modelos tanto Standard, quanto Pioneer, quanto o Legacy, né? E aí eu acho bem interessante essa volta, né? Obrigado a todos que viram até aqui. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, desse tipo de jogo, fiquem à vontade, dê uma curtida, comente, compartilhe. Pode dar sugestão aí embaixo, que é muito bem-vindo. E até a próxima. Obrigado.